RH, protagonista ou coadjuvante? Qual o impacto da área nas decisões estratégicas das empresas? Convidados: professora Daniela Teles, Fator RH. Luana de Paula, CIA de Talentos. Lucas Santos, Weekend BR. Vânia Ferrari, palestrante. Moderador, Daniel Consani. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao RH Top 5 2024. Eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e antes de começarmos eu vou me descrever. Eu sou um homem branco de estatura mediana, olhos castanhos, cabelos curtos e barba e bigodes curtos também. Eu estou no meu escritório em um ambiente bem iluminado, com paredes neutras e alguns objetos de decoração. E eu estou vestindo uma camiseta preta. Essa é a roda de conversa número 1 desta edição do RH Top 5, que reúne apenas empresas e profissionais que conquistaram a indicação ao Top F+, de RH deste ciclo, em 2024. Agora, a gente vai debater o seguinte tema: RH, protagonista ou coadjuvante? Qual é o impacto da área, o impacto real da área nas decisões estratégicas das organizações? Estão comigo a professora Daniela Teles, sócia-diretora da Fator RH. A Fator RH é uma empresa que foi indicada na categoria Consultoria para RH. Também está comigo a Luana de Paula, sócia-diretora de Negócios Latam e Growth Marketing na CIA de Talentos. Ela foi indicada, a Luana foi indicada na categoria Profissional de Vendas, Empresa Fornecedora. Está também comigo o Lucas Santos, CEO da Weekend BR. A Weekend BR foi indicada na categoria Temporários e Efetivos. E também está comigo a Vânia Ferrari, palestrante, escritora, consultora. E a Vânia foi indicada mais uma vez na categoria palestrante do Top F+ de RH 2024. Eu agradeço a presença de todos vocês e agora eu abro espaço para a gente começar a nossa conversa, para que vocês possam se descrever, começando pela professora Daniela. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Daniela, sou mulher, branca, 51 anos, estatura aí mais ou menos 1,60 e estou no meu escritório com uma roupa cinza, um echarpe, um casaco cinza, e é isso. Obrigado, professora Daniela. Luana? Olá a todos e todas. Quero super agradecer a oportunidade aqui pelo RH Top 5 de estar nessa roda de conversa com vocês. Eu sou a Luana, sou uma mulher parda, estou com uma blusa rosa, um colar preto, tenho cabelos lisos e compridos, estou com um fundo com muitos objetos de decoração, porque estou na minha casa. Estou super feliz por fazer essa troca aqui com vocês. Gosto de dizer que eu não estou sozinha, estou grávida aos 40 anos, então de vez em quando, se a minha voz falhar, a respiração faltar, é porque eu não estou naquela fase da gravidez que prejudica um pouco, mas estou muito feliz em poder estar aqui com vocês e fazer essa troca, que espero que vai ser incrível. Obrigado, Luana, e parabéns pela gravidez, viu? Agora, convido o Lucas também para fazer sua descrição. Lucas. Olá, bom dia, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas. Queria agradecer primeiro ao RH Top 5 e o Grupo Top pelo convite, parabenizar pelo evento, adoro participar dessas iniciativas, para que a gente consiga cada vez mais agregar para o universo de RH. Sou um homem branco de 1,82 m, cabelo castanho, curto, estou usando óculos, blazer azul. Estou no escritório da matriz da Weekend BR, na minha sala, onde atrás de mim tem o nosso mapa estratégico e uma camiseta da nossa última convenção de vendas. Agradeço novamente aí o convite, espero conseguir contribuir na nossa geração de conteúdo. A gente que agradece, Lucas. E por último, a Vânia. Por último, mas não menos importante, claro, a Vânia. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Vânia Ferrari. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, curtos e grisalhos. Eu tenho 53 anos. Sou bem míope, então estou com um óculos enorme de grau, de aro grosso, e visto uma camiseta cor-de-rosa bebê em homenagem à Luana. Obrigada, Vânia, adorei. Eu e as meninas. Muito bem, agora a gente está pronto para irmos para a questão, ou para mergulharmos no nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre
RH protagonista ou coadjuvante, e obviamente que a gente vai falar sobre uma atuação que, claro que deveria ser cada vez mais estratégica. Eu acho que nos últimos anos tem mudado bastante. Faz pelo menos quase agora, né? Quase 20 anos que eu trabalho com conteúdo voltado para RH e desde 2005 a gente fala da necessidade do RH se desprender cada vez mais das atividades operacionais e tudo mais e fazer diferença real nos negócios. Eu quero começar essa conversa com a professora Daniela e perguntando, professora, exatamente assim, como é que, para a gente traçar um cenário, né? Como é que a senhora tem visto, principalmente, a evolução da área de recursos humanos ao longo desses últimos anos? Bom, vamos lá. Fazendo um apanhado geral, a gente, na Fator RH, atua numa área bastante específica, que é a área da saúde, né? Os hospitais, clínicas, laboratórios. E essa área, por muitos anos, ela ficou bem atrás das outras áreas da economia, principalmente indústria. E nos últimos anos a gente vem vendo uma corrida atrás desse prejuízo, né? Com iniciativas que realmente estão mirando num RH cada vez mais estratégico. Considerando que a área da saúde, hospitais, são talvez uma das empresas mais complexas que existem, não é? São várias empresas dentro de uma mesma empresa. Então, o RH ele tem desafios maiores para gerenciar essas pessoas, com formações tão distintas, com processos tão diferentes. Mas eu vejo que a gente está evoluindo bastante. As próprias certificações de qualidade da área, como não só a ISO, mas principalmente Drug Commission, a ONA, acreditação brasileira, elas têm influenciado bastante e positivamente para que o RH se coloque cada vez mais como estratégico. Ainda há muito que caminhar, mas eu percebo que ao longo do tempo isso vem sofrendo grandes mudanças, né? A gente tem percebido não só um RH voltado para processos burocráticos, e isso aconteceu por muito tempo na área da saúde. A gente tinha ali mal e mal um DP, né? Eu tenho aí mais ou menos 30 anos na área, e eu me formei na época em que não existia RH, existia DP, folha de pagamento. Ao longo desse tempo, a gente vê que hoje o RH ele está fazendo um movimento importante para deixar de ser tão operacional, olhando somente aspectos burocráticos, folha de pagamento e social, e tentando fazer esse protagonismo, né, de se colocar como uma área mais estratégica, necessária para uma boa tomada de decisão, para um fortalecimento de uma cultura da organização, e principalmente estabelecendo um clima organizacional adequado para a produtividade e para o bem-estar de todos os colaboradores, né? E, por tabela, desenvolvendo também um fortalecimento da marca, né? De uma boa empresa para se trabalhar, né? A gente vê que ao longo dos anos isso foi crescendo muito. Alguns hospitais acabaram entrando aí no ranking das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então a gente vê que isso realmente é uma mudança bastante sensível que tem acontecido nos últimos anos, pelo menos nessa área da saúde no Brasil, felizmente. Que bom, acho que é isso, né, Luana? Assim, a gente costuma focar naquilo que está faltando, né? Porque a gente, de um jeito ou de outro, principalmente a gente, jornalista, viu? Quem trabalha com conteúdo de RH e tal, ainda falta muito para a gente evoluir, para a gente chegar lá e tal, não sei o quê, mas a gente esquece, ou pelo menos deixa de perceber o quanto a gente já evoluiu. Como é que você tem visto isso, Luana? Eu vejo um movimento, né? Tenho 21 anos de companhia de talentos, então posso falar que quando eu comecei a área de RH realmente, né, evoluiu muito, como a professora Daniela trouxe, né? Então a gente tem empresas com maturidade diferente na área de recursos humanos, mas cada vez mais quando a gente fala do posicionamento estratégico, né, tem diversas pesquisas. Eu adoro dados, né? Porque contra dados num argumento.
Então, tem diversas pesquisas que mostram que cada vez mais que você tem uma área de recursos humanos alinhada, a estratégia, junto com toda a liderança do negócio, tomando as decisões que realmente são as decisões de negócio, ela vai poder influenciar, né, melhor, né, suas pessoas, porque não existe um CNPJ forte sem os CPFs muito bem alinhados, né? Então, tem uma pesquisa da McKinsey que traz, por exemplo, que empresas que possuem um RH mais alinhado, né, a estratégia do negócio, ele vai ter 1,4 mais chance de crescimento e 1,7 maior chance de se destacar no seu setor. Então, diversos dados comprovam que sim, o RH precisa ser e estar junto nas tomadas de decisões para poder influenciar em toda a sua área, em todas as pessoas da organização. Maravilha. Acho que, de fato, né, você trouxe pesquisas e dados e a importância deles para guiar as estratégias das organizações. E eu também fiz uma liçãozinha de casa aqui, compilei alguns dados e tudo mais. E, de fato, é impressionante como é possível perceber que empresas que atuam em várias esferas ligadas a RH, né? Diversidade, desenvolvimento de lideranças, engajamento, elas obviamente tendem a trazer mais resultados para as organizações. E isso é perceptível na prática, e eu queria convidar o Lucas agora para falar um pouquinho sobre a percepção dele junto aos clientes da Weekend BR e tudo mais, Lucas. Obrigado, viu, Daniel? Não, eu queria complementar a primeira fala. A gente tem uma divisão saúde aqui na Weekend, e o nosso conselheiro estratégico entrou no nosso conselho, acho que em fevereiro de 2023, é o Fernando Torelli, que é CEO do HCOR. Então, a gente tem uma atuação também muito próxima com a saúde. Acho que a saúde é um dos maiores exemplos de um RH estratégico, assim como foi bem colocado, porque o setor da saúde, ele é um setor que, por mais que você coloque processos, tecnologia, o hospital é gente cuidando de gente, né? Então, você pode ter um bom leito, você pode ter um bom sistema, mas muitas vezes um profissional competente, motivado, que entende a cultura daquele hospital e ele só pega na mão de um paciente, já faz total diferença, né? E antes da nossa conversa aqui, estava conversando até com o Fernando Torelli, e a gente estava conversando sobre o que é o RH estratégico, né? Vendo algumas movimentações, tanto aqui na Weekend quanto em alguns clientes nossos. Eu acho que o RH estratégico, ele, antes dele entrar no setor dele e criar as próprias iniciativas, ele já tem que participar da construção da estratégia da companhia, né? Onde muitas vezes a gente tem o BSC, onde o que sustenta a base do mapa é as pessoas, tecnologia, né? Então o RH tem que participar para saber aonde aquela companhia ela quer ir. Então ela participa com as lideranças, como foi colocado aqui, entende a estratégia, e o RH ele tem que avaliar se essa empresa ela tem cultura que ela está buscando, se ela tem um sistema de liderança onde ele vai conseguir executar os desafios dessa empresa, e ele deixa de fazer somente esses processos tradicionais, né? Então, eu acho que o RH, eu não digo que ele tem um protagonismo, né? Porque nas empresas a gente vê, se você vai numa palestra de finanças, eles vão dizer que o setor financeiro tem um protagonismo. Se você vai no comercial, vai dizer. Então, eu acho que o RH ele é um potencializador das outras áreas da empresa, dando suporte, avaliando se aquela liderança, né, de cada um dos setores vai ter competência e vai desenvolver essas lideranças para que a gente consiga atingir os objetivos, né, da empresa. Eu acho que esse é o grande diferencial do RH estratégico. Então, ele participa da criação, ele avalia se as lideranças têm competência para estar nesses desafios, desenvolve, e muitas vezes também a gente vê aqui em vários clientes nossos que o RH ele também é responsável por buscar ajuda, às vezes, no mercado também, através de workshops, consultorias, congressos, para conseguir estar capacitando esse sistema de liderança das empresas, né? Fantástico. Vânia, agora convido você também para dar a sua visão. Assim, eu sempre ouvi falar, e assim, muitas vezes ao longo dos anos, em que RH tratava palestras e treinamentos e tal como se fosse solução para tudo, digamos assim.
ou para solucionar uma dor específica que necessariamente não conversava com a estratégia do negócio e tudo mais. Como é que você tem visto também a evolução da área nos últimos anos, no sentido de caminhar mais para perto da estratégia, da construção de bons resultados para as empresas e tudo mais? Bom, eu tenho o privilégio de trabalhar com eventos e treinamento, que é a hora em que o RH coloca em prática o planejamento estratégico. Porque capacitar as pessoas é dar ferramentas para que o que a gente pensou vire atitude na ponta. No ponto de venda, no balcão, no consultório, na loja, no call center. Então, o barato é acompanhar como o RH finalmente compreendeu e conseguiu vender essa ideia para a alta administração de que treinamento não deve estar na linha de custo, e sim na linha de investimento. Porque se a gente não capacitar as pessoas, a missão, a visão e o valor viram apenas um quadro na parede, né? Ela vai virar prática de um ótimo atendimento, de excelência na jornada do cliente, de preocupação com a jornada do colaborador, quando isso vira capacitação, treinamento e desenvolvimento. E é sempre muito bacana, porque é um momento em que a gente tira a pessoa da operação e devolve essa pessoa num outro patamar de consciência sobre o que é trabalhar no século XXI. Então, eu tenho uma visão bastante otimista, porém realista, de que há muito a ser feito, mas a gente já andou bacana na direção da transformação do pensamento de toda a linha de frente da organização sobre o papel do RH. Eu costumo dizer, Vânia, que não dá para falar de RH estratégico se a gente não fala de desenvolvimento humano, né? Se a gente não fala das pessoas buscando novas competências, novos skills, soft skills e tudo mais. Então, que bom saber que a gente caminhou bastante, mas a gente sabe que ainda há muito caminho pela frente. Eu queria trazer agora, provocando o Lucas um pouquinho. Lucas, você trouxe na sua fala uma coisa que eu acho muito interessante e que conversa muito com uma outra pergunta que eu tinha preparado aqui, que é até para a gente trazer a nossa conversa sempre, ou sempre manter a nossa conversa, ou nós todos com os pés no chão, porque também não adianta a gente falar, o RH é protagonista, ele é a área mais importante e tal, não sei o quê, sendo que nos eventos de finanças, os caras de finanças também acham que eles são os protagonistas. E acho que essa provocação é super válida que o Lucas trouxe. Lucas, quão estratégico de fato um RH pode ser, né? Você trouxe também na sua fala o lance de, o RH precisa participar da construção das estratégias e tudo mais, ver se existe cultura naquela empresa ou naquele capital humano para alcançar os objetivos e tudo mais. Mas assim, qual é o limite, né? Quão estratégico de fato ou o quão impactante nos resultados do negócio o RH consegue ser, na sua visão? Eu vou brincar de novo, né? A gente às vezes diz que protagonismo é quem põe dinheiro no caixa, né? Então, toda área quer ter o seu protagonismo, né? Mas eu acho que assim, eu estava lendo um livro que é os 5 desafios das equipes, né? E eu acho que uma parte mais importante quando a gente está falando em gente, e a Weekend também, como é uma empresa, a nossa empresa ela é uma empresa de gente, né? Hoje, por exemplo, o nosso custo administrativo, 70% hoje é gente, não tem maquinário, não tem sistema, eu procuro profissionais e entrego para as pessoas, né? Então, no nosso local, eu acho que a primeira questão do RH estratégico é conseguir avaliar e promover um ambiente de confiança dentro das empresas, né? Então, o ambiente de confiança é o líder com a sua equipe, a empresa inteira com a confiança da estratégia, né? Muitas vezes, o que acontece? Quando você não tem um ambiente de confiança, as empresas acabam não tendo muito o medo dos conflitos, né? Então, eu não confio na estratégia da empresa, eu não dou 100%
do meu alto desempenho para a empresa, porque eu não confio naquela estratégia. Eu não discuto com o meu colega ou com o meu líder, e quando eu falo discutir, é uma discussão positiva, né, de dizer, poxa, olha, isso aqui que a gente está fazendo talvez não seja por esse caminho e tem que ser pelo outro, é uma discussão com respeito. Quando não se tem essas discussões, a gente acaba não tendo o comprometimento enquanto equipe, e aí não responsabiliza ninguém da companhia, a gente acaba não atingindo os resultados, né? Então, acho que a primeira, número um, que eu sempre falo com o nosso setor de RH aqui, acho que a Vânia trouxe uma fala muito bacana também aqui. Na empresa, eu sempre falo com o RH que a gente quer ser reconhecido como um setor de RH de desenvolvimento, e não humano. Claro que a parte humana faz parte, mas o nosso setor de RH ele tem a responsabilidade de todo mundo que entrar aqui na empresa sair de uma forma mais capacitada ou que tenha tido algum aprendizado. Mas a gente sempre diz que o RH, a primeira parte da estratégia é avaliar se a empresa ela tem essa relação de confiança entre os pares, entre os líderes, entre a empresa em si, porque num ambiente que não se tem confiança, e acho que essa é uma das partes mais importantes nas empresas, nenhum profissional consegue entregar aquilo que foi pedido ou aquilo que ele realmente conseguiria entregar 100% da sua capacidade para as empresas, né? Eu gostaria de contribuir com um comentário aqui. A gente não pode esquecer do fator interdependência. Então, quando a gente fala que protagonismo é quem traz o dinheiro, a gente tem que tomar um cuidado, porque, por exemplo, uma recepcionista de uma empresa, teoricamente, ela não põe dinheiro no caixa, mas o fato de ela ser gentil, dar um bom dia gostoso para as pessoas, faz com que o dia dos colaboradores comece melhor. Uma nutricionista que cuida do restaurante de uma empresa, teoricamente não põe dinheiro no caixa, mas se ela fizer uma refeição gostosa, se ela cuidar das pessoas com carinho nesse momento, ela está diretamente contribuindo para a performance de todo mundo. Então, a colaboração e a interdependência é o nome do jogo. Porque senão a gente fica achando que é o comercial que está trazendo dinheiro e que a gente tem que dar treinamento, promoção, evento para esses caras e essas minas. Quando, na verdade, a gente tem que ter uma visão global da companhia, onde cada indivíduo, da pessoa que está na portaria até o presida, todos eles têm que trabalhar juntos em prol da missão, da visão e dos valores da companhia. E, nesse sentido, tudo vai funcionar bem, né? Todos os indicadores de sucesso, redução de churn, aumento da satisfação, melhoria do clima organizacional, aumento da venda, produtividade, todos esses indicadores vão crescer juntos em todas as áreas. Então, essa é outra preocupação que você de RH tem que ter, né? De desenvolver, formar e capacitar e dar oportunidades para todos dentro da companhia, independente do cargo ou da área. Ivânia, maravilhoso. Eu acho que para pegar na sua linha, né, eu falo que a área de recursos humanos, a área de pessoas, é uma área que influencia a empresa como um todo, né? Então, ela consegue influenciar em toda a cadeia da organização, em todas as áreas. Desde quando a gente fala no momento de desenvolvimento das pessoas, né, quando a gente fala de atração, né, que são as pessoas que a gente quer atrair, quais são as habilidades, o que a gente quer passar e transformar nas habilidades de desenvolvimento, né, o que a gente trabalha para fortalecer. A gente fala muito de upskilling, reskilling hoje, mas quais são as habilidades de acordo com a estratégia do negócio que todo o nosso público, todas as nossas pessoas precisam desenvolver e ampliar, né? Tem a parte que o Lucas trouxe, que eu acho que é muito forte, que é a questão da cultura do engajamento, né? Quando ele fala dessa questão do senso de pertencimento, quando a gente tem pessoas com maior confiança que trabalha a questão do senso de pertencimento, a gente vai ter equipes mais motivadas, mais engajadas, com menor rotatividade, trazendo o melhor resultado para a organização e, óbvio, trabalhando nesse mindset, né, de inovação, que hoje é um desafio de qualquer empresa, qualquer negócio. Quando se faz pesquisas com CEOs, todos eles trazem que tem um grande ponto de como a minha empresa se encontra hoje, não vai ser o que ela vai ser amanhã.
Então, como que influencia, né, nessa evolução cultural, nessa evolução de mindset do lifelong learning que a gente sempre fala, né? Então, é uma área que realmente tem um poder de influência na corporação como um todo, em todas as áreas, né? Então, eu falo que a área de pessoas e recursos humanos é uma área super importante para realmente levar todas as pessoas de acordo com a estratégia desse negócio. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque eu Claro, à ouvi vontade. aí 3 profissionais com experiências bem interessantes em pontos de atuação também, que se complementam, e eu concordo com tudo. E gostaria só de voltar um passo antes disso, porque tem uma frase do Kotter que eu gosto muito, que ele diz assim, que o sucesso, ele ocorre quando a empresa aumenta a proposição de valor para os seus clientes. Então, se eu trouxer isso para dentro do RH, a pergunta que eu faço para o RH, para que ele chegue nesse patamar desejado, né, de ter um comprometimento alto, de ter uma cultura, de ter oportunidade para todos, de ter pessoas capacitadas, a pergunta que eu faço para se chegar nisso é: RH, qual é a sua proposta de valor para os seus clientes internos? Se eu perguntar para qualquer líder dentro da sua organização, qual é a proposta de valor que o RH te oferece dentro da sua área? Financeira, atendimento, apoio, limpeza? O que eles vão me dizer? Se você que é RH não tem uma resposta clara sobre qual é a sua proposta de valor para a empresa, ou se você tem dúvidas sobre o que esse líder vai responder, então acho que você tem que voltar alguns passos, porque para conseguir esta posição estratégica de influenciar positivamente todos os colaboradores, de influenciar positivamente os resultados da organização, o RH precisa de uma abordagem estratégica para conquistar esse espaço. Eu vejo, pelo menos nos hospitais, os RHs ainda estão tentando conquistar esse espaço mais estratégico. Não é comum ainda os RHs participarem dessa mesa de discussão na diretoria. Eles ainda são muito mais o apoio. Então, como é que se conquista isso, né? O RH, ele ainda tem que abrir esses espaços. E uma forma que nós aqui da Fator vemos para conseguir isso é criando essa proposta de valor claramente na cabeça de, principalmente dos líderes. Por quê? RH sozinho não faz verão. RH não pode estar isolado. E RH não pode ser visto como ainda é, em alguns casos, um mal necessário. Ah, tem que preencher a avaliação que o RH obriga. Tem que cumprir essa obrigação para o RH. E isso ainda acontece com uma certa frequência que não é o desejado. Quando que o RH vai se tornar de fato estratégico? Quando ele se mostrar desejado pelas áreas. Quando não for um mal necessário, mas uma necessidade para que, de forma a realmente trazer bons resultados. Né? O Lucas comentou isso, a gente não pode pensar só nos processos, são pessoas que executam esses processos. Às vezes, o tocar na mão de um paciente faz muita diferença. É isso que a gente costuma dizer em hospital. Não adianta eu ter um protocolo de cirurgia segura muito bem montado se eu não tenho gente competente para executá-lo. Tanto com hard skills como com soft skills, enfim. E isso precisa ser entendido primeiro pelo RH. Né? Então, não adianta eu desenhar processos, eu tenho que meio que seguir ali o modelo Canvas, né? Ir lá e bater papo com os líderes. Quais são as tarefas que ele tem que executar? E em que volume? Ele tem quantas pessoas para avaliar? Como é que eu cobro dele, né, esse prazo, se ele tem lá 60 pessoas para avaliar, dentro de 1 mês ou 2 meses? Né? Como é que ele viabiliza isso? Qual é o nível de facilidade que ele tem? De ferramentas que ele tem? Porque senão eu vou cobrar uma coisa dentro de um prazo, esse líder vai fazer de qualquer jeito, porque ele só está cumprindo uma obrigação, mas ele não realmente usufrui daquilo como um meio para se fazer uma melhor gestão. A gente, quando entra nos hospitais, uma das coisas que a gente diz para todos os líderes nas nossas capacitações, oficinas,
é que RH não é só aquele departamento que ele tem lá no fundo do corredor. E gestor de pessoas são todos os líderes. Só que ele precisa entender esta posição e o que isso significa, e para isso o RH precisa conquistá-lo. Precisa esclarecer alguns critérios, porque a gente vê que muitas vezes um líder faz de um jeito, outro líder faz de outro, um líder tem um entendimento, o outro tem outro, um líder cobra algumas coisas que o outro não cobra. Então você não cria, não fortalece uma cultura se você não tem um alinhamento com todos os líderes. Então esse é um ponto que eu acho muito importante, que eu vivencio muito dentro dos hospitais, que é a proposta de valor que esses RHs muitas vezes ainda não conseguiram criar e difundir. Dani, você tocou num ponto tão importante, e aí eu acho que a solução passa muito pela questão da área de comunicação interna, de endomarketing, e aí o Daniel vai nos ajudar bastante, porque tem muito a ver com o jeito como a gente comunica as ações do RH. Então, preencher a avaliação de desempenho não é para o RH, é para você, colaborador, é para a sua carreira, estando nessa empresa ou em qualquer outra. O plano de desenvolvimento individual é, o próprio nome diz, do colaborador. E ele vai usar para a vida. Mas eu vejo que às vezes o RH comunica isso como uma obrigação, como um item no checklist, e não é nada disso. PDI é uma ferramenta para aquele colaborador, é quase um presente da empresa para o colaborador, na medida em que eu te ofereço uma ferramenta para você se dar bem na sua carreira. Feedback é a mesma coisa. Feedback não tem que ser uma coisa obrigatória que está numa agenda, numa régua do RH. Feedback é apenas e tão somente a gente ter conversas transparentes, elegantes, sinceras, que farão as relações melhorarem. E assim todo mundo se dá bem. Então eu vejo que há uma oportunidade no jeito de comunicar essas ações que são puxadas pelo RH, mas que são para cada indivíduo da empresa. E aí eu acho que o Dani nos ajuda, porque tem essa questão que está relacionada ao jeito como o RH comunica isso. Fica sempre é um PPT chato, num auditório feio, com zero preparo, com as pessoas desanimadas falando, gente, essa semana tem que terminar a avaliação. Só tem 85% das pessoas que fizeram avaliação. Ai, ai, ai. E esse tom professoral, cafona, de comunicar, afasta as pessoas. Agora, eu tenho visto, para minha alegria, muita empresa fazendo isso de um jeito divertido, dinâmico, gamificando esses processos, né? Fazendo esse processo acontecer de um jeito gostoso, fazendo com que a pesquisa, tanto de clima, quanto de desempenho, quanto enfim, de treinamento, sejam gostosas da gente navegar. Então, tem um monte de ferramenta tecnológica que a gente pode implementar, mas também tem muito do entusiasmo do profissional de RH para fazer isso de um jeito divertido, dinâmico e produtivo. É por isso, Vânia, que sempre que alguém me pergunta, você acha que vale a pena ir para o jornalismo? Eu sempre falo assim, olha, jornalismo, comunicação, no âmbito corporativo, nunca vai faltar trabalho, porque eu sempre ouvi falar que toda empresa tem problema de comunicação, né, gente? Eu falei assim, então, quem trabalha com comunicação nas empresas não vai ficar sem trabalho, com certeza. Gente, vocês viram que vocês vieram aqui para destruir o nosso tema de hoje, porque obviamente a gente não deveria estar falando se o RH é protagonista ou coadjuvante, né? Vocês falaram de interdependência, de área de influência, né? A Luana falou de influência ou da proposta de valor, e claramente a gente está falando de uma área que sim, pode fazer muita diferença e deve fazer muita diferença nos resultados dos negócios e tudo mais, mas não precisa ficar brigando para ser ou protagonista ou ser subjugado como um coadjuvante, alguma coisa assim. Muito bem, agora é hora da gente falar, a gente está caminhando para o final e eu vou pedir para vocês brevemente para a gente falar um pouquinho sobre tendências. Vou convidar a Luana para a gente começar essa próxima rodada mais curta, digamos assim, gente, para a gente falar um pouquinho do que esperar, porque assim, o RH, a gente está falando de RH, estratégia e tudo mais, mas o RH, assim como várias áreas das organizações, está sob profundas mudanças, né? A gente está falando de
modelos de trabalhos variados, a gente está falando de inteligência artificial, uma transformação digital cada vez mais aprofundada. Então, queria convidar, na verdade, vocês para compartilhar a visão de vocês em relação aos próximos meses, anos, o que vem para a área de RH, de que maneira os RHs podem se preparar para tudo que tá acontecendo e acontecerá nos próximos tempos, Luana. Maravilhoso, Daniel. Acho que essas tendências vêm muito do que você trouxe, né? Eu acho que brevemente aqui na sua introdução, uma das principais, né, que veio para ficar é a questão da transformação digital. É como que a gente utiliza inteligência artificial, automações para aumentar eficiência. Eficiência é a palavra da vez, né? Eu acho que não tem um fórum que não se fala sobre eficiência. Então, existem muitas ferramentas que podem apoiar nesse sentido. Cada vez mais o que eu acho que o desafio da área de recursos humanos é mostrar que assim, é importante tudo isso, mas para a gente ter as pessoas em tomada de decisão e com as suas habilidades, poderem usar as suas habilidades humanas. Eu falo que é o que vai nos diferenciar no mercado daqui para frente sempre, né? São a nossa capacidade de comunicação, de interação, de relacionamento, né? De influência. Então, é como que essa área apoia, né, a questão da transformação digital, mas trazendo sempre essas habilidades que são humanas como destaque no profissional do dia a dia. Sem dúvida, a questão de foco de diversidade, equidade, inclusão é uma tendência que, graças a Deus, evoluímos, ainda temos um caminho, né, para trilhar, mas que sim veio para ficar. E por quê? Né? Eu acho que aqui a gente fala de negócio também, porque a sociedade brasileira é uma sociedade plural. Então, as organizações precisam ser plurais, é mostrar essa pluralidade dentro do seu dia a dia para realmente ter melhores tomadas de decisões, melhores caminhos, visões, né? E a gente fala que isso a gente está falando de negócio, né? Então, a linha de pesquisas, temos diversas pesquisas que comprovam que empresas que são mais diversas, mais plurais, têm 25% a mais de resultado. Então, essa é uma pesquisa da McKinsey, de novo. Então, acho que cada vez mais a gente está falando de negócio e sim também de evolução dentro das empresas, né, em relação à nossa sociedade. A questão do trabalho híbrido flexível, e aqui é uma questão polêmica, né, porque muitas empresas têm a questão, né, já voltei, as pessoas colaboradoras estão nesse desafio. Acho que o principal ponto aqui que a gente traz muito forte, que as pessoas querem, é como elas podem ter uma melhor qualidade de vida. E a qualidade de vida é como que você equilibra cada vez mais a sua carreira, né, com a sua vida pessoal. E isso não significa que as pessoas falam, não vou mais trabalhar, ou eu não vou mais ter aquela jornada, às vezes, quando eu estou envolvida num projeto muito maior do que a jornada tradicional, né? Muito pelo contrário. Acho que cada vez mais as pessoas querem ter clara a visão do desafio, para elas terem um maior engajamento. Então, é como que a gente pode também equilibrar tudo isso. A questão de bem-estar, né? Então, hoje é uma tendência, né, de olhar essa questão de saúde e bem-estar dentro das organizações em relação às suas pessoas colaboradoras, até, né, que hoje, sim, a Organização Mundial da Saúde trouxe, né, que o mundo privado precisa olhar as questões de saúde mental. Então, é como que prepara essa organização, como desenvolve, melhora essa liderança e a gestão. E aí eu já venho no próximo ponto que a gente considera extremamente importante, que é o desenvolvimento dessas habilidades de liderança e de gestão. Porque não é mais ser líder, não é ser líder como era no passado, né? Que eu tenho uma meta e aí chego no meu resultado e tenho a minha avaliação, meu PLR no final. Hoje, né, alguns anos começou a se falar do como, e hoje quando você fala do papel de liderança, é um papel que tem um poder, uma questão muito maior, né, de como que você engaja seu time, como que você traz o senso de pertencimento, como que você apoia as pessoas da sua equipe em relação às questões de saúde mental, né, então também não é fácil hoje no papel de liderança e ainda trazer o resultado, né, ter um papel de liderança. Então, eu sempre sou meio contra quando as pessoas falam, a gente tem que sair da zona de conforto. Vamos lembrar, somos humanos, né? Então, eu adoro, minha cadeira está confortável, me cabe bem, tem aqui estou super satisfeita aqui. Mas como que eu amplio essa zona? Como eu deixo essa cadeira mais confortável, mais aderente ao que a gente tem de desafios? Então, eu falo que a área de recursos humanos tem um grande desafio
né, nesse sentido de apoiar a empresa e as pessoas nas suas evoluções. Então, e na linha que o óbvio não é óbvio, né, eu acho que você trouxe um ponto muito importante na comunicação, como você e a Vânia, como comunicar isso de uma maneira clara e transparente. Porque às vezes a gente deixa tão complexo as coisas que as pessoas também não entendem para onde queremos chegar e qual o objetivo disso, né? E que no final a gente está falando de negócios, está falando de melhor sustentabilidade, estamos falando melhor para o dia a dia das pessoas que estão nessa empresa, nessa organização. Então, é um papel super importante e tendências que eu falo que a área de recursos humanos precisa estar aderente e vendo conforme o grau de maturidade da sua empresa, mas sim para navegar nesse caminho. Maravilha. Lucas, a Luana trouxe um peso forte aí na questão do desenvolvimento também organizacional, como você tinha trazido na sua última fala. Acho que é muito por aí também e que isso seja tendência, né, Lucas? Eu acho que agora falando do RH dos próximos anos, eu acho que quando a gente vai falar de RH e de gente, eu acho que é muito paradoxal, entende? Porque você consegue ver na literatura, em várias empresas que tiveram sucesso ao longo dos anos, eu digo empresas que não empresas jovens, né? Hoje uma empresa jovem, ela tem 20 anos, mas eu digo empresas que conseguiram cruzar gerações. A tecnologia, ela nunca foi um acelerador nessas empresas. Claro que sim, elas adicionaram tecnologia, mas essa questão eu acho que o profissional de RH, sim, a gente vai ter que estar cada vez mais ágil, cada vez mais veloz nas tomadas de decisões, cada vez mais veloz na busca pelo conhecimento, do desenvolvimento, mas o sistema de liderança, de método e sistema de gestão, ele é muito atemporal. Então, muitas das práticas que a gente fala hoje de RH, como feedback, como meta, como método, 10 anos atrás haviam empresas que falavam nesses mesmos aspectos e o que importa é a execução. 20 anos atrás e daqui a 10 anos e 15 anos a gente vai estar falando sobre os mesmos métodos, né? Eu tenho um colega que ele é de um hospital também, ele sempre brincava assim comigo: olha, Lucas, define o método de trabalho para a liderança e faz executar o método. E aí na próxima semana repete esse método, na outra semana repete esse método, porque aí esse método ele vira um sistema de gestão. E depois de 3 anos você repetindo isso, esse sistema de gestão ele vira a cultura da empresa. E a partir disso a cultura assume a gestão. Então você pode trocar a equipe que quem entrar ali vai ter que repetir os mesmos rituais. E isso eu falo de empresas e instituições que têm mais de 100 anos, onde eles estão repetindo os mesmos métodos. E o professor Vicente Falcone ele sempre diz, né, que são 3 pilares, né, liderança, método e conhecimento técnico, né? Então, eu acho que sim, cada vez mais as informações vão vir mais rápidas, a gente vai ter que usar de outros mecanismos, mas tem algumas listinhas assim de 10 itens que a gente vai continuar sempre repetindo. Então, cuidado com o colaborador, feedback, a gente falou aqui da avaliação de desempenho, né? Eu brinco aqui com as lideranças que a avaliação de desempenho não é para estar falando naquele momento sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, na verdade, ela é uma formalização de vários feedbacks que você deu para o seu colaborador ao longo de 6 meses ou 1 ano. Então, o líder e o RH não pode deixar para falar só na avaliação de desempenho. E eu acho que cada vez mais o RH ele vai ter que se posicionar também com os outros líderes, os outros pares deles nos próximos anos. Por quê? Vou dar um exemplo aqui da empresa. Nós éramos uma empresa com uma unidade até 2023. E o nosso grande desafio como RH no ano de 2023 foi a partir de uma aquisição que a gente passou a ter 10 unidades do dia para a noite. E o desafio do RH foi como, eu digo assim, enquanto a gente não conseguir fazer com que as ações sejam executadas na empresa, nas 10 unidades, estando nessa sala aqui, a gente está errando, porque a gente tem que pensar de forma descentralizada.
Então, acho que o RH, cada vez mais, ele vai se posicionar, porque é muito comum os outros líderes, e a gente ouve essa frase várias vezes ao longo da carreira, não, passa no RH, fala com o RH, desenvolvimento é papel do RH, não. Desenvolvimento é papel da liderança. Então, o RH, ele serve como uma área de apoio e garante que esses métodos, esse sistema de gestão, essa formação de liderança, ele vai estar sendo executado lá na ponta, né? Então, acho que o RH, nos próximos anos, ele tem que se posicionar assim para que ele forme o líder e ele garanta que o líder lá na ponta, então, se eu estou aqui em São Paulo, e o RH tem que garantir que lá em Manaus ou lá no Acre, a minha liderança ela tenha o mesmo tipo de informação, o mesmo sistema de gerenciamento, o mesmo controle da equipe, que consiga promover o mesmo ambiente que eu estou tendo lá aqui em São Paulo. Perfeito. Professora Daniela, também quero ouvir a sua visão em relação aos próximos meses e anos para o RH. É interessante, a Fator acabou de fazer agora em maio, promover um evento, que foi o terceiro Fórum Internacional de RH e Liderança, onde a gente estava discutindo justamente isso, né? O que a gente reuniu aí mais de 320 instituições, entre diretores e RHs de hospitais, clientes nossos no Brasil todo e no Mercosul, né? Então, hoje a gente está no Mercosul, na América Central também, e as realidades são muito parecidas, tá? Não, os problemas que a gente tem aqui só mudam de endereço. Mas o tema principal foi justamente gestão 5.0. Eu acho que esse é o ponto que está sendo trazido aqui por tudo isso que vocês comentaram. Esse modelo de gestão 5.0, que depois da pandemia, com a pandemia, teve aquele boom na tecnologia, né? Todo mundo, tudo que era desenvolvedor, disputadíssimo, todo mundo precisando correr atrás de uma tecnologia que ajudasse a trabalhar, a fazer, a produzir os resultados, mesmo sem as pessoas estarem ali juntas dentro da empresa. E aí agora a gente está com esta proposta, que eu acho que é a forte tendência, que já está acontecendo, que é de uma gestão que não está colocando no palco a tecnologia, mas ela está usando a tecnologia para colocar luz sobre as pessoas. Eu acho que essa é a tendência agora, né? De você entender, do RH entender que ele precisa adotar a tecnologia. Eu ainda tenho muitos RHs que fazem tabulação de avaliação em planilha de Excel, né? A gente brinca que é Excellândia, porque ainda é tudo muito manual, é tudo muito trabalhoso. E aí você não consegue dedicar o tempo que você teria que dedicar para olhar para as pessoas, para levantar novas propostas de valor para elas, porque você tem que ficar tabulando coisa no Excel, né, fazendo coisas manuais. Então, eu entendo que cada vez mais a tecnologia será um recurso que precisa ser bem utilizado, né? Hoje a gente já discute, olha, não adianta ter IA se você não sabe criar um bom prompt. Não tem milagre, né? Então, a gente tem hoje uma necessidade de gerar dados para que se tome decisões. E essa geração de dados, de informações, ela vai ser facilitada com o uso da tecnologia. É uma dos benefícios, né? Tanto que essa parte, existe uma pesquisa da Gartner que diz que ainda nesses próximos 12 meses, mais de 1/3 das grandes organizações vão abrir vagas, vão ter um profissional, um analista voltado para dados, para a inteligência no uso dos dados, para tomada de decisão. Então, de fato, não adianta a gente ter tecnologia se a gente não sabe usá-la a favor das pessoas. Então, entendo que o RH 5.0 é isso, é aquele que vai usar dessa tecnologia para obter informações que possam ser base para a tomada de decisão mais estratégica, mais eficiente e, na medida do possível, mais personalizada para aquilo que as pessoas precisam, né? Com a pandemia, a gente viu aí aquilo que a Luana falou sobre o aspecto da saúde mental,
né? Em hospital a gente teve o burnout bombando. E agora a gente não tem mais só o burnout, a gente está falando agora de burn-on e burn-in. Então a gente está tendo assim um cenário cada vez mais desafiador para lidar com gente, e gente de gerações diferentes, o que dentro dos setores é outro desafio, né? A geração X, que muitas vezes está ali numa visão de mundo muito diferente daqueles novos que estão chegando. E essa coexistência é um desafio à parte. Então, lidar com gente não tem milagre, tem método, como disse o Lucas, tem ferramentas tecnológicas, mas a gente não pode deixar de lado a sensibilidade para se olhar o indivíduo. Uau, Vânia, acho que todo mundo vai ter que se preparar bastante para o que vem por aí, hein? Essa é a hora que eu me dou bem, gente, na vida. Porque é o treinamento e desenvolvimento que vai botar voz, vai dar voz, vez e luz para as pessoas, né? Vocês estão todos corretíssimos, mas o Lucas falou uma palavra que eu acho que é condição sine qua non para as coisas darem certo nas empresas, e ele falou sobre confiança. Então, criar um ambiente seguro para que os colaboradores possam ser quem eles são, e aí tem a questão da diversidade que a Luana bem falou, para que eles possam usar toda a sua potência. Então tem um momento em que a gente tem que falar para as pessoas, cara, o ser humano é incrível, nós temos múltiplas inteligências, sempre a gente vai inventar um jeito mais divertido, barato, fácil, produtivo de fazer as coisas. E o colaborador não pode ficar apenas reproduzindo o jeito de trabalhar, como ele fez no ano passado, no ano retrasado, passado durante semanas, meses e anos, mandando e-mail, sabe, mandando WhatsApp. Cara, a gente tem que agir, né? E aí tem jeitos brilhantes de resolver problemas complexos. Então, quando eu crio um ambiente seguro, como o Lucas mencionou, que eu levanto a mão para dar uma sugestão sem medo de ser execrado, quando eu estou num ambiente seguro em que eu posso falar para o meu líder as coisas que eu não gostei na forma como ele conduziu uma conversa, um projeto, e esse líder entender que esse feedback é bom para ele. Quando eu crio uma comunicação que envolva as pessoas para que elas compreendam o papel real que uma empresa tem para a sociedade, na geração de empregos, na criação de valor, na transformação do mundo, eu vou ter orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, o meu trabalho e da Ana, que é minha sócia na nossa empresa de treinamento e desenvolvimento, é justamente acender essa chama da vontade, do desejo, do engajamento, do protagonismo, para que essas pessoas possam pegar o seu dia a dia, que às vezes é chato, repetitivo, e dizer não para isso. E transformar o dia a dia em algo que eu tenha prazer em fazer. Né? Que eu entre na condução, no carro, no final do dia e falo, poxa, hoje eu mandei super bem. Independente do cargo, independente da senioridade ou da área de atuação, como a gente fica muito tempo no trabalho, há que ser um momento feliz. Portanto, eu cunhei essa frase, é possível trabalhar e ser feliz no mesmo lugar. E o profissional do século XXI tem que ser bom e bom, tem que ser bom tecnicamente e ter bom coração. E essas coisas não são excludentes. Melhor do que isso é dizer que a gente ensina isso para as pessoas. Né? A gente consegue fazer as pessoas observarem a si mesmas e aos outros e se transformarem em suas melhores versões. É para isso que presta o treinamento e desenvolvimento. Pessoal, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Desejo muito sucesso para cada um de vocês quatro. E para você que está nos ouvindo, essa foi a nossa primeira roda de conversa da trilha 1, Gestão e Estratégia. Quero convidar você, obviamente, para assistir às demais rodas de conversa que acontecem na sequência. Quero convidar também você para acessar o topfmindgrh.com.br para fazer sua votação, para escolher as empresas que vão, de fato, vencer o Top of Mind RH lá na festa em outubro. E é isso aí. Recados dados, a gente se vê
numa próxima roda de conversa aqui no Top RH Sync 2024. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro a partir das 17h30 no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência!